Você já imaginou o mundo sem Jonny Quest? E se eu te contar que, em vez de estar contando a história de Jonny Quest, poderia estar contando a história de outro personagem chamado Jack Armstrong? Jonny Quest é uma série animada de TV de ficção científica-aventura, produzida entre 1964 e 1965 pela Hanna-Barbera Produções para a Screen Gems, e narra as histórias de um garoto chamado Jonny Quest que, junto com seu pai, vive aventuras fantásticas. O desenho causou forte impacto cultural e chamou atenção por seus traços e animação realista, que destoavam das animações feitos até então pelos estúdios de Hanna-Barbera. O quadrinista Doug Vilday trabalhou brevemente ao lado do ilustrador Alex Toth na série de desenhos animados de Toth, Space Angel. Logo depois, Hanna-Barbera pediu a Vilday que desenvolvesse uma série de desenhos animados de aventura, estrelada pelo personagem título da rádio, Jack Armstrong, The All-American Boy. Nas histórias contadas na rádio, Jack, que era um atleta popular da Hudson High School, saía pelo mundo para acompanhar os amigos Billy e Betty, ao lado do milionário tio Jim, em aventuras nos lugares mais exóticos do mundo. Jack Armstrong usava nas suas aventuras dispositivos eletrônicos portáteis e equipamentos que eram muito avançados para a época. Ocupando o horário das 17 horas às 18 horas, que era o momento das crianças no rádio, o programa teve um rápido sucesso e manteve sua popularidade no rádio, de 1933 a 1951, sendo que na última temporada, o herói se formou no colégio e se tornou um agente do governo. Vilday escreveu um roteiro, baseado na série do rádio, e fez uma apresentação para Hanna-Barbera, usando revistas como Popular Science, Popular Mechanics e Science Digest, para projetar o que aconteceria daqui a 10 anos, e criando ou atualizando fantasiosamente dispositivos para a série, como uns Nosquimer, hidrofólios, entre outros. Como o estúdio Hanna-Barbera não conseguiu ou não obteve os direitos de Jack Armstrong, pediram para que Vilday recriasse o conceito do personagem em seriado. Com a má notícia na cabeça, Vilday disse que foi para casa e escreveu Jonny Quest naquela noite, o que não foi tão difícil. Para se inspirar, ele se baseou nos filmes de Jack Cooper e Frank Darrow, na tira de jornal Terry e os Piratas e a pedido do próprio William Hanna, no filme 007 contra o satânico Doutor No. Com tudo pronto, em 18 de setembro de 1964, às 19h30, na rede de televisão ABC, o mundo conheceu Jonny Quest, embalado por uma abertura que mais parecia feita para um filme live action, e com um tema absolutamente empolgante, ia ao ar o episódio O Mistério dos Homens Lagartos, que abria a primeira das 2 temporadas. E mostravam as aventuras de Jonny, filho do Dr. Benton Quest, um cientista brilhante, que anteriormente já havia trabalhado para os serviços de inteligência norte-americanos. Acompanhando as aventuras de Jonny e seu pai, estava seu tutor e guarda-costas Roger Race Bannon, que recebeu tal incumbência após a morte da mãe de Jonny, seu cãozinho Bandit, e seu amigo Hadi, o menino hindu órfão que é adotado pelo Dr. Quest. Cabe ressaltar que Hadi não aparece no primeiro episódio, ainda que sua figura esteja na abertura. Hadi só tem sua origem devidamente explicada, no 7º episódio, Aventura em Calcutá. As histórias de Jonny Quest misturavam o imponderável com o real de maneira quase ímpar, se desenrolavam em cenários exóticos nos 4 cantos do mundo, indo da floresta amazônica até o Círculo Polar Ártico. E colocavam seus protagonistas ora de frente com monstros mitológicos e pré-históricos, ora contra espiões, mercenários e criminosos de guerra, isto quando não misturavam ambas as características numa só. Não podemos esquecer de citar 2 personagens que são os únicos além dos protagonistas que aparecem em mais de um episódio, e é lógico que estamos nos referindo ao Dr. Zim e a Jezebel Jade. Uma das características que talvez tenha dado maior dinamismo ao seriado, tenha sido o fato de sair do estereótipo do mesmo antagonista, que se repete episódio após episódio. Nas aventuras de Jonny, temos uma variação de inimigos, porém o mais letal, e que não poderia ficar de fora desta narrativa, é o Dr. Zim, um cientista tão brilhante quanto Quest, mas que por motivos nunca devidamente explicados, parecia possuir uma rixa pessoal com o pai de Jonny.
e volta e meia entrava no caminho de nossos heróis, usando de subterfúgios que iam de um robô-aranha espião, até sequestrar Roger Bannon, colocando um sósia em seu lugar, plano que até poderia ter dado certo se não fosse a desconfiança de Johnny e Hadi, e da providencial e sagaz intervenção de Jade. Jade era um elemento surpresa. Nunca tendo sua origem absolutamente explicada, era um pedaço do passado de Roger, uma antiga parceira e ou amante, que transitava não só pelo mundo da espionagem, como pelo submundo de Hong Kong, sua base de operações. Mas lógico, que não apenas de tiroteios, perseguições e mortes a animação poderia viver, e para o tal do alívio cômico, sempre se podia contar com Bandit, o cãozinho mascote, esperto e atrapalhado, mas que também era responsável por infernizar a vida dos vilões e ajudar nas soluções de vários problemas. Um personagem tão icônico que vários cães na vida real acabaram sendo batizados como Bandit. Fora isto, temos também a questão dos aparelhos e máquinas que se tornariam inspiração para futuras invenções. Afinal, como não se lembrar do rádio que fazia chamadas de vídeo, isto inclusive antes de Star Trek, ou dos jatos que apareciam no seriado com designers que na época pareciam futuristas, mas que serviram de base para o desenvolvimento de aviões reais como o F-16 Falcon, por exemplo. Somando tudo isto, era de se esperar um sucesso estrondoso, certo? Pois é, mas não foi isto o que aconteceu. Qual a causa? Bem, de certa forma a animação não foi assimilada por boa parte de seu público-alvo na época, e a rede ABC que o veiculava, não vendo um resultado comercial satisfatório, informou a Hanna-Barbera, que não mais manteria a atração no ar, após 2 temporadas totalizando 26 episódios apenas. Porém, a semente já havia sido plantada, e Jonny Quest se tornou uma referência para dezenas de outras animações que vieram depois. Sempre sendo lembrado pela sua criatividade e qualidade, além, lógico, da coragem de seus realizadores. Com o passar dos anos e o clamor popular, Jonny Quest voltaria às telas das TVs em mais 2 releituras, nos anos 1980 e 1990, mas nenhuma delas nem de perto conseguiu repetir a qualidade e o esmero do original, que hoje, mais de 57 anos depois, ainda se mantém como um dos maiores marcos da arte da animação no mundo. Curiosidades da série: embora eles não apareçam em nenhum episódio, as cenas do filme de teste de Jack Armstrong foram incorporadas aos créditos finais de Jonny Quest. São cenas de Jack Armstrong e Billy Fairfield escapando dos guerreiros africanos em Overcraft. Day trabalharia em outros projetos de animação, mas foi com seu trabalho em Jonny Quest que ele alcançou seu público mais amplo. Day não desenhou Bandit, o bulldog de estimação, que era mais caricatural, foi criado pelo animador Richard Bickenbacha. Para criar o visual de Hadi, o desenhista Doug Day se baseou principalmente no ator indiano Sabu. Roger Bannon foi assumidamente baseado nas feições do ator Jeff Chandler, bem conhecido na época por participar de vários filmes de faroeste B. Dubladores principais da série clássica no Brasil, 1964. Jonny Quest, Rafael Cortez Neto, Roger Grace Bannon, Denis Carvalho, Dr. Benton Quest, Amaury Costa Hadi, Ouney Casarré.